Mais um blend de informações aqui do canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos falar do volante Richard do Corinthians se transferindo para o Santos. Vamos falar ainda também sobre mais bastidores de Renato Gaúcho, o que pensa a diretoria do Corinthians com Renato no mercado. Vamos falar também nesse vídeo sobre férias antecipadas, alguns jogadores no Corinthians e sobre a contratação de um camisa 9 para a próxima temporada no Timão. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das informações do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu convido você também a visitar o canal do YouTube do nosso querido Diário do Litoral. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade, porque o Rei do Café só trabalha com café gourmet, 100% arábica, especial. Tem as cápsulas também que são sensacionais. Peça o seu pelo delivery reidocafé.com.br. Vamos começar a falar dessa questão do Corinthians negociar o volante Richard com o Santos. O Richard que fez até uma boa temporada, principalmente o primeiro semestre emprestado ao Atlético Paranaense, depois teve problemas por lá de disciplina, acabou voltando, retornando de empréstimo antes do término desse ano e agora vai ser repassado ao Santos. A negociação deve ser por definitivo. Richard deve assinar com o Santos um contrato de 2 temporadas, a pedido de Fábio Carille, que trabalhou com o jogador em 2019 no Corinthians. Então já é o segundo volante que o Carille trabalhou no Corinthians e vai voltar a trabalhar no Santos. Antes do Richard, todo mundo sabe que o Camacho também se transferiu para a Vila Belmiro. Então nós vamos aguardar os detalhes, o acordo ainda não está fechado, mas está bem encaminhado já para que o Richard seja jogador do Santos nas 2 próximas temporadas. É bom lembrar que ele tem contrato com o Corinthians até o fim do próximo ano e o Santos deve pagar uma compensação financeira ao Corinthians já para liberar o jogador dessa última temporada. Não vai emprestar, o Corinthians não vai emprestar ele até o fim desse ano, já vai negociar em definitivo por 2 anos, o Santos ainda paga alguma coisinha, o Richard vai para o Santos, não estava nos planos do técnico Silvinho para a próxima temporada, não é um jogador muito técnico, aquela coisa, já existe já ali uma concorrência grande no setor, vai ainda, o Corinthians ainda deve contar com o retorno do Ederson, o Paulinho, como eu já anunciei em primeira mão aqui, foi contratado, já está fechado e vai ser anunciado em janeiro de 2022 pelo Corinthians. Enfim, o Santos não tem volantes, o Richard vai defender o Santos na temporada 2022 e 2023. Torcedor santista, torcedor corintiano, comente aqui embaixo o que você achou de Richard saindo do Timão, indo para a Vila Belmiro. E no Corinthians deve rolar algumas férias antecipadas, hein? Se o Corinthians vencer o Grêmio e conquistar já a vaga em definitivo na fase de grupos da Copa Libertadores da América, a comissão técnica já alinhou aí junto com todos os profissionais, diretoria inclusive, que vai dar férias antecipadas para alguns jogadores que atuaram muito, inclusive Cássio, Gil. Também tem a questão dos novos reforços que chegaram e ainda não estão na sua melhor condição física, o caso do Juliano, o caso do William, o caso do Renato Augusto. É claro, o Corinthians tem que conquistar o objetivo, a fase de grupos na Libertadores da América. Isso pode acontecer com vitória diante do Grêmio ou também com algum tropeço de alguns dos adversários concorrentes pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Caso isso aconteça, o Corinthians deve ter aí algumas novidades que a gente pede. Piton na lateral esquerda, Raul Gustavo na zaga, quem sabe até o Léo Santos também pintando para a gente ver como é que está a situação do zagueiro. Seria legal na última rodada, mesmo nesse confronto diante do Juventude, a gente vê um Léo Santos e Raul Gustavo. Tem a questão do Xavier que a gente pede, Gustavo Mantuan, o 8,5 do Timão, quem sabe ele pode atuar também ali, o Adson que sumiu, olha quanto jogador para a gente estar avaliando, analisando nessa última rodada. É claro que um jogo não diz nada, mas enfim, pelo menos já dá para a gente ver
a situação de alguns dos atletas que sumiram aí sob o comando do técnico Silvinho. Vamos aguardar para saber aí se realmente o Corinthians vai conseguir já contra o Grêmio essa vaga na Libertadores 2022, e aí sim teremos jogadores poupados e também novidades na última rodada do Brasileiro. Falando agora de Renato Gaúcho, mais bastidores sobre o treinador que recusou o Corinthians na primeira temporada desse ano. Já estava tudo acertado, vocês sabem dos detalhes, inclusive porcentagem em jogadores da base, salário de quase 1 milhão, promessa de contratações que foram inclusive cumpridas pela diretoria sob o comando do Silvinho, grandes reforços. Enfim, o Renato deixou tudo isso para defender o Flamengo. Ele já estava de olho já no cargo de Rogério Ceni. E a vida é assim, você acaba colhendo o que planta. E ele termina a temporada de uma maneira vexatória, sendo escorraçado do Flamengo, perdeu o emprego, foi demitido, é vaiado, enfim, uma passagem terrível de Renato Gaúcho, ele mesmo que provocou isso para a vida dele e para a profissão dele. Agora, existe alguma chance do Renato Gaúcho treinar o Corinthians caso o Silvinho comece a tropeçar? Enfim, porque o Silvinho está garantido para o início da próxima temporada. É bom a gente deixar isso bem claro. O Renato é uma ameaça para ele ou não? Eu, começando a apurar, inicialmente já tive a informação de que os dirigentes do Corinthians, principalmente o Duílio Monteiro Alves, não tem nenhuma mágoa em relação ao Renato Gaúcho e aceitaria ele de volta sem problema algum. Alguns profissionais do clube, outros profissionais, inclusive da diretoria, já pensam um pouco diferentes, usando tipo a frase, esse mundo dá voltas, e já não gostam tanto da ideia. Hoje, atualizando para vocês o caso, está meio dividido essa questão do perdão a Renato Gaúcho no Corinthians, por tudo que ele fez. O advogado dele chegou a estar no Parque São Jorge para assinar a minuta do contrato e ele acabou recuando. Foi um caso muito sério. Aliás, como jogador, ele fez algo parecido no São Paulo, todo mundo sabe a história. E agora existe essa questão aí dele ser especulado. A torcida corintiana fala muito sobre a questão de Renato Gaúcho. A situação dentro do clube hoje é dividida, mas como eu tenho informação que quem manda mesmo de verdade, quem decide que Silvinho fica, quem decide que fulano sai, ou quem pode ser contratado é o Duílio Monteiro Alves, o presidente. Então eu fico com a opinião de que se o Silvinho, por acaso, acontecer algum imprevisto em 2022 e o Renato estiver no mercado, eu acredito que o Corinthians pode ir atrás sim do Renato Gaúcho, repito, caso ele esteja realmente desempregado. Vamos aguardar. O que a gente sabe realmente, o que dá para falar é que o Silvinho é treinador do Corinthians por início da temporada 2022. Vocês já sabem a minha opinião. Para mim, o Corinthians não deveria ir nunca mais atrás do Renato Gaúcho por tudo que ele fez. O Corinthians está acima de qualquer jogador, de qualquer treinador, e você também tem que ter um pouco de amor próprio, né? Não dá para sair correndo atrás de um treinador que te deixou com um contrato tudo redigido e para assinar e foi embora de olho no emprego de outro treinador, no caso, o Rogério Ceni. Para mim, tudo bem, o Renato pode ser mais treinador que o Silvinho? Claro que é muito mais gostoso ver os times do Renato jogar do que o time do Silvinho, que é um time meio, você olha assim, o time fica meio preguiçoso sob o comando dele. Mas enfim, tem essa questão da honra também, né? Então essa é minha opinião, vocês sabem disso. Eu sei que o Renato é mais treinador, mas eu não abro mão dessa honra, e se eu sou o Corinthians, nunca mais iria atrás de Renato Gaúcho, né? Faz como fez o ex-presidente André Sanches, falou que o Corinthians nunca mais jogaria no Morumbi, não jogou. A questão do Gilberto, que nunca mais seria contratado pelo Corinthians, o atacante que hoje está no Bahia não foi. Enfim, tem que ter também esse tipo de dirigente hoje em dia, né, que honre, né, com a sua palavra, e honre o clube também, porque o que o Renato fez com o Corinthians não se faz. Então, independente se ele é um grande treinador, eu sei que a torcida está no desespero, não gosta do Silvinho, mas tem outros nomes aí no mercado, tá certo? Tem muitos nomes aí no mercado, e principalmente estrangeiros, então deixa Renato Gaúcho para lá. Enfim, comenta aqui embaixo, fala o que você acha sobre Renato Gaúcho e essas atualizações no caso, e nós vamos continuar falando aqui de mercado da bola. Encerrando esse vídeo para falar do camisa 9 que o Corinthians pretende contratar para a temporada 2022. Existe realmente o interesse do Timão em trazer um centroavante. Eu acho que não precisa ter obsessão por isso. Já falei várias vezes no Café da Fiel, nas lives aqui no canal Café do Setorista. Para mim não precisa ter essa obsessão, dá para jogar sem centroavante. O Corinthians está contratando,
e não é necessário realmente um centroavante, mas a diretoria já realmente está certa disso, de que o Corinthians vai em busca de um camisa 9. O Jô é um atleta que a gente sabe que não vem desempenhando muito bem o seu futebol. Tudo bem, tem gente que gosta, conseguiu a titularidade novamente, mas se você for somar a temporada 2021 inteira, até 2020, 2021, o Jô muito abaixo do esperado, e para mim não vai se recuperar mais do que isso. Então existe aí na visão da diretoria a intenção de contratar um centroavante. Existem nomes hoje no mercado. É claro que a diretoria tem uma lista de nomes, né? O Benedetto, por exemplo, eu não sei se está na lista do Corinthians. Eu coloquei aqui como uma opção minha. Seria uma opção interessante, já que quer um camisa 9, traz um camarada que é técnico e também raçudo, que é um pouco a cara do Corinthians. É um atleta que pode muito bem preencher essa necessidade aí que muitos vê. Repito, eu não vejo essa necessidade assim tão grande para contratar um camisa 9. Repito, em Benedetto é uma sugestão minha, tá? Não é um jogador que eu apurei, que está na lista de reforços do Corinthians. Eu nunca vou pegar uma opinião minha e transformar em informação. Sou muito honesto com vocês sabem disso. Quando eu falo que alguém vem, pronto, acabou, está negociando, e o Benedetto não é o caso. Agora, Navarro, Rafael Navarro, é um jogador do Botafogo jovem, 21 anos, artilheiro, também bom em assistências, pode ser revendido, está livre no mercado, não precisa pagar direitos econômicos. É um jogador que se encaixa no perfil de reforços aí da diretoria corintiana para 2022, e também não tenho informação que o Corinthians já negocia com ele, tá certo? Sempre, repito, sempre aqui sendo honesto com vocês em todos os sentidos. Agora, o que eu tenho de verdade realmente é o Ricardo Goulart. Não que o jornalista Flávio Prado disse que já está contratado, longe disso. Falaram para mim que nem vem, mas que existiu realmente consulta, conversas, enfim, negociações, né, para saber qual a intenção do jogador, o que ele pensa, quanto ele pensa em ganhar. E o Ricardo Goulart poderia ser um falso 9 e vestir essa camisa 9 do Corinthians aí para a próxima temporada. Eu não gosto, já dei minha opinião sobre isso. Um jogador acima de 30 anos, com currículo de lesões. Não traria o Ricardo Goulart. Acho que o Corinthians tem que dosar um pouco essa questão de atletas jovens e atletas mais experientes, né? Tem que trazer um pouco de equilíbrio para que não fique um time muito envelhecido para a próxima temporada, porque isso daí pesa em segundo tempo dos jogos, pesa durante toda a temporada também, ainda mais que você já viu o perfil do Silvinho, que não é muito de rodar o elenco, ele não é muito de poupar jogadores, enfim, então a situação piora mais ainda. Eu não traria o Ricardo Goulart. Existem as mentiras, né? Que o Cavani, uma mentira, nunca houve o interesse do Corinthians em nenhum contato, enfim. Vamos aguardar para a gente saber aí qual camisa 9 o Corinthians deve ir para cima. O Gilberto, esse que eu já falei no vídeo, do Bahia, fica livre no mercado também, não precisa pagar direitos econômicos, mas eu acho que seria uma contratação muito pobre para o modelo de reforços do Corinthians, que já trouxe grandes jogadores esse ano, e eu não iria também para cima do Gilberto. Yuri Alberto é um sonho, esquece. O Internacional vê o Yuri Alberto como a maior venda da história do clube, prevê que o ex-santista vai ser a maior venda da história do clube gaúcho, então também é uma contratação muito difícil. Vamos aguardar. O que se sabe é o seguinte: o Corinthians tem um Paulinho já fechado para 2022, vai contratar um camisa 9, então sim, Paulinho é certeza, e um centroavante também, não sabemos qual ainda, mas vamos ficar em cima aí para trazer para vocês sempre em primeira mão as informações do Coringão, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos aí rumo a 60k, 60 mil inscritos. Obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho e pela credibilidade que vocês têm dado ao nosso trabalho. Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista. São 4 planos aí no clube de membros, hein? O link está aqui na descrição. Os planos são cafezinho, cafezão e café especial. Os 2 últimos você participa de um mesa redonda comigo, o Café na Mesa. Sensacional. Aguardo você nos vídeos, aguardo você no chat, aguardo você aqui no canal, comentando aqui embaixo também nos vídeos, enfim. E não se esqueça, você, torcedor corintiano, que aqui no canal nós temos um programa exclusivo do Timão, que é o Café da Fiel, de segunda a sexta-feira. Café da Fiel às 18 horas, sempre com bombas do Timão, furos de reportagem, análises, muita liberdade na opinião, enfim, Café da Fiel, que já é um sucesso.
é o ponto de encontro dos corintianos que querem tomar um café no fim de tarde, no início de noite. Aguardo você inclusive hoje, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!